Obrigado, Senhor, que Tu fizeste tanto por nós, através de Jesus, e a Sua obra continua operando em nós. E tudo aquilo que Jesus fez, ensinou, os sinais e as maravilhas que Ele mostrou quando esteve entre nós, continuam nos ensinando do Teu amor e da Tua misericórdia para conosco. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, que a gente possa compreender um pouco mais de quem Tu és e daquilo que nós devemos fazer em resposta a tudo aquilo que Tu fizeste por nós. Concede-nos o Teu Santo Espírito, Espírito que dá entendimento, que dá sabedoria e que nos faz crescer na fé. Em nome de Jesus. Amém. Convido você que tem a sua Bíblia a abrir no Evangelho de Marcos, o capítulo 1, versículos 29 até o 39. Marcos 1, 29 ao 39. E lá nós lemos assim: E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes e todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Até aqui. Nesse texto, esse texto ele acontece, pelo menos o seu início, ele acontece num sábado. Jesus ele tinha ensinado numa sinagoga em Cafarnaum e depois disso ele tinha libertado um endemoniado. E no texto que nós lemos, então, Jesus vai para a casa de Pedro, de Simão e seu irmão André, e lá ele cura a sogra de Simão, a sogra de Pedro. E é interessante que aqui nós estamos no início do ministério de Jesus. Jesus há pouco havia sido batizado e iniciado esse ministério. Ele ainda não era muito conhecido. E uma coisa em especial que nós vemos nesse texto anterior, quando Jesus ensina na sinagoga, é que as pessoas reconheciam em Jesus, reconheciam que Jesus, ele falava com autoridade. Autoridade é uma palavra central aqui, nesse capítulo de Marcos. Jesus, ele não ensina como alguém que aprendeu alguma coisa e agora está ensinando as outras pessoas. Ele não ensina a partir de uma fonte secundária. Não, ele é a fonte original do ensinamento que ele está passando.
Jesus, ele tem autoridade para ensinar. É isso que aparece no texto anterior. Mas então aqui no nosso texto, nós percebemos que não é só no ensino que Jesus tem autoridade. Jesus, ele tem autoridade também sobre as doenças. Ele tem autoridade para curar doenças. Ele tem autoridade para expulsar demônios. Ou seja, nós vamos percebendo que Jesus, ele aqui no início do seu ministério, começa a demonstrar às pessoas que ele tem autoridade. E que a sua autoridade não é apenas uma autoridade espiritual ou uma autoridade de ensino, mas ele tem autoridade inclusive sobre o mundo físico, sobre o corpo das pessoas, sobre a saúde das pessoas. Ele tem autoridade sobre demônios. E aos poucos, os sinais de Jesus vão demonstrando o seu poder, e as pessoas vão cada vez mais reconhecendo: esse homem de Nazaré, esse Senhor Jesus, ele tem autoridade de fato. Ele não é um charlatão. No capítulo 2, então, vai haver o testemunho, dizendo, as pessoas testemunhando que os sinais de Jesus testemunham a respeito dele. Os surdos ouvem, os cegos veem e os coxos andam. Então aqui no capítulo 1, Marcos ele vai construindo aos poucos as evidências que confirmam que Jesus ele tem autoridade sobre todos os domínios da vida. Jesus ele tem autoridade para pregar a respeito do reino de Deus. Ele tem autoridade para curar todas as doenças. E ele tem autoridade para expulsar demônios. E a autoridade de Jesus é tão grande, que até mesmo quando ele expulsa demônios, ele proíbe os demônios de falar, pois os demônios sabiam quem ele era. E a gente percebe aqui uma atitude de Jesus bem contrária ao que seria uma atitude humana. Porque o ser humano, ele busca popularidade, ele busca fama, e Jesus, ele foge de tudo isso. Jesus, então, ele se levanta de madrugada, ainda escuro, para ir para um lugar deserto orar. E aqui a gente percebe que não se trata de uma simples oração rápida. Porque se esse fosse o caso, Marcos provavelmente nem iria citar essa oração. Mas o fato de Jesus levantar de madrugada, procurar um lugar deserto, nos mostra que Jesus buscou um lugar e um tempo especial de oração. Ele buscou de fato comunhão com Deus. Se tratava aqui de uma oração duradoura. E quando os discípulos acordam e percebem que Jesus não estava mais entre eles, eles vão procurar Jesus. E uma grande multidão já se reunia esperando Jesus. As pessoas estavam procurando Jesus porque sabiam que ele podia fazer milagres. E é nesse momento que Jesus, ele decide que chegou a hora de ir embora. Ele foge da popularidade, ele foge da fama, porque ele quer alcançar outras pessoas. Jesus, ele não se importa com a quantidade de pessoas que ele alcançava. Ele se importava muito mais com a qualidade de cada um desses encontros. Ele se importava com as vidas que eram tocadas, com as vidas que eram verdadeiramente transformadas. E olhando então para esse texto, nós percebemos 4 áreas do ministério de Jesus. 4 coisas que Jesus, ele se empenhou em fazer. Em primeiro lugar, Jesus, ele tinha o ministério da cura. Ele curava pessoas. Jesus, ele tinha o ministério da libertação. Ele libertava pessoas oprimidas por Satanás.
Jesus tinha também o ministério da oração. Ele tirou um tempo para orar junto ao Pai. E Jesus também se dedicava ao ministério da pregação. Após então libertar um endemoniado num sábado e ir para a casa de Simão Pedro, onde Jesus se depara com a sogra de Pedro, doente, a gente percebe que Jesus, mesmo sendo dia de descanso, mesmo sendo o sábado, Jesus cura aquela mulher. Ou seja, Jesus ele sacrifica do seu próprio descanso para ajudar as pessoas. Não há nada que é impossível para Jesus. Nada que Ele não possa fazer. Nada que Ele não faça em amor às pessoas que estão diante dEle. E a forma como Marcos relata a doença da sogra de Pedro, dá a entender que de fato ela estava muito mal. Não era uma febre qualquer. Pesquisadores estimam que provavelmente a febre que atingia a sogra de Pedro era malária. Ou seja, uma febre mortal, uma doença que leva a óbito, principalmente naquela época. E mesmo sendo uma causa impossível, humanamente falando, para Jesus nada é impossível. E Jesus, Ele cura completamente aquela mulher. E é interessante que a cura da sogra de Pedro, ela é instantânea, ela é imediata. Jesus pega na mão dela e levanta ela. E quando ela levanta, ela está curada. E imediatamente a febre dela deixa ela e ela passa a servi-los. A transformação, o milagre é tão grande que de alguém acamada, impossibilitada de ficar de pé, essa mulher, ela está servindo a Jesus e os seus discípulos. Esse é o poder de Jesus sobre a enfermidade. Nenhuma enfermidade pode resistir a Jesus. A cura é instantânea. Jesus, Ele tem autoridade sobre todas as doenças. Ele tem autoridade sobre todos os enfermos. Bastava uma imposição de mãos de Jesus e as pessoas estavam curadas. E por isso, tanta gente foi até Jesus naquele dia. Tantas pessoas se reuniram na porta daquela casa para serem curadas. Porque eles ouviram que Jesus tinha autoridade sobre as doenças. Só que Jesus, Ele não era um mero curandeiro. Ele não estava ali para curar em grande escala, para curar todo mundo e simplesmente fazer isso. Jesus, Ele valorizava cada pessoa de forma especial. Cada pessoa que vinha até Ele, recebia também uma palavra de salvação. Uma palavra da boca do Filho de Deus. Porque o ministério da cura de Jesus não é um fim em si mesmo, mas é algo que Jesus fazia para apontar para o seu poder, para mostrar quem Ele era. Jesus, Ele também tinha o ministério da libertação. O ministério da libertação. Pessoas eram trazidas até Jesus e Ele os libertava. Porque é isso que Jesus veio fazer. Ele veio libertar os cativos. Ele veio desfazer as obras do diabo. Mas também porque Jesus, Ele tinha uma compaixão muito grande pelas pessoas que eram oprimidas. Jesus, Ele não libertava as pessoas simplesmente para aparecer. Jesus, Ele não expulsava demônios para que as pessoas olhassem para Ele e dissessem: nossa, como esse homem é poderoso, como esse homem tem autoridade, inclusive sobre demônios. Não era esse o objetivo de Jesus. Jesus expulsava demônios porque Ele tinha compaixão pelas pessoas que estavam sofrendo por causa de demônios. E é muito interessante que Jesus calava esses demônios.
Os demônios sabiam quem Jesus era. Os demônios tinham uma intenção de testemunhar quem Jesus era. E Jesus não permitia. E daí a gente pode se perguntar, mas por que Jesus não permitia que os demônios falassem que Ele é o Filho de Deus? Isso não faria bem para o ministério de Jesus? Isso não faria com que o ministério de Jesus fosse mais divulgado? Jesus, ele não aceitava o testemunho de demônios. Os demônios não são mensageiros de Deus. Os demônios não são mensageiros de quem Jesus é. Jesus, ele não quer que os demônios testifiquem a respeito dele. Os demônios devem ser silenciados. Se as pessoas querem crer, ou se as pessoas devem crer que Jesus é o Messias, elas devem crer nisso por causa das palavras do próprio Jesus, por causa do testemunho do próprio Jesus, e não por causa da palavra de demônios. Jesus queria revelar a sua identidade, Ele mesmo, e no tempo certo, e não no tempo de Satanás. Os demônios não eram usados por Jesus para propagar a sua palavra. Os demônios não eram usados como show do poder de Jesus. Muito pelo contrário, os demônios eram expulsos para libertar as pessoas que sofriam opressão. O terceiro ministério de Jesus, o ministério da oração. Jesus, ele se dedicava à oração, ele se dedicava à comunhão com o Pai, e nem mesmo o cansaço de um dia inteiro de trabalho, de um sábado de trabalho, que seria o dia de descanso, impedia Jesus de acordar cedo de manhã e buscar um lugar deserto para orar. Jesus, ele sabia que ele não podia viver sem a comunhão com Deus, sem a comunhão com o seu Pai. Ele precisava da oração, ele precisava derramar o seu coração diante de Deus. E nós vemos Jesus orando em diversos momentos nos evangelhos. Em diversos momentos nós vemos Jesus buscando um lugar solitário, um lugar deserto, em cima de um monte, para poder se colocar na presença do Pai. E também em momentos importantes do ministério de Jesus, ele orou. Ele orou antes de ser batizado, ele orou antes de escolher os seus discípulos, orou no túmulo de Lázaro, ensinou os seus discípulos a orarem, orou por Pedro antes da negação, orou durante a instituição da ceia do Senhor, orou no Getsêmani, orou na cruz, orou também após a ressurreição. Jesus, ele orava muito. E se o próprio Senhor Jesus, que não tinha pecado nenhum, orava tanto, quanto mais nós, pecadores, devemos também clamar a Deus em oração. Se Jesus precisava orar, quem somos nós para acharmos que não precisamos? Mas Jesus, ele não orava para ser visto pelas pessoas. Ele não orava em público. Ele buscava um momento de intimidade com Deus. Jesus, ele ia ao encontro das pessoas, sim, mas ele não seguia a vontade das pessoas. Ele não fazia aquilo que as pessoas queriam, aquilo que as multidões exigiam. Ele seguia a vontade de Deus. E em momentos em que Jesus, ele foi bem-sucedido no seu ministério da cura, ele sempre buscou um momento de refúgio, de oração solitária, porque Jesus, ele não queria que o seu sucesso atrapalhasse o seu ministério. Ele não queria que o seu sucesso definisse quem ele era. Ele não era definido pelas curas e libertações que ele fazia. Ele era definido pela vontade de Deus e por aquilo que Deus pensava dele. Por isso ele buscava o Pai em oração.
As pessoas vinham buscar Jesus porque queriam milagres, porque queriam multiplicação de pães, mas não vinham a Ele por quem Ele era. E Jesus, ele sempre fugiu da tentação de ser feito um famoso milagreiro. Não era o que ele queria. Jesus não queria ser conhecido por fazer muitos milagres. Ele não queria ter fama. Ele dava muito mais valor à comunhão com o Pai do que o sucesso diante das pessoas. E quando a gente ouve isso, a gente precisa avaliar a forma como nós valorizamos, a forma como nós olhamos para o sucesso. Porque o sucesso, ele é muito arriscado. Ele pode descaracterizar a nossa identidade. O sucesso, ele pode nos tirar do caminho da humildade e do caminho da dependência de Deus. O sucesso, ele pode ser perigoso. Por isso, nem mesmo Jesus buscava o sucesso, mas ele buscava a humildade e a comunhão com o Pai. Mas o ministério mais importante de Jesus, o ministério que ocupava um lugar central no seu trabalho, era um ministério da pregação. Jesus, ele veio para pregar. Ele veio para ensinar a respeito da eternidade. Ele veio para proclamar o seu reino. Ele veio para evangelizar o mundo. É por meio da pregação que vem a fé. E é por meio da fé que nós recebemos a salvação. Por isso, o mais importante para Jesus não era curar as pessoas, mas era ensinar a respeito do reino de Deus. E por isso Jesus, ele andava nas sinagogas. Ele ia de vilarejo em vilarejo, de cidade em cidade, andando pelas sinagogas, pregando e ensinando a respeito do reino de Deus. Esse era o principal para ele. Os milagres eram apenas uma demonstração do seu poder e do seu amor. Jesus, ele não precisava fazer milagres. Ele era o Filho de Deus e ele veio para ensinar. Mas ele fazia milagres porque ele amava aquelas pessoas que ele via sofrendo. Ele libertava por compaixão. E esses sinais demonstravam o seu poder e o fato de que ele de fato veio de Deus. Mas o mais importante era a pregação. Porque Jesus, ele não veio resolver os problemas temporais do ser humano. Ele não veio resolver os nossos problemas do dia a dia. Ele não veio resolver a nossa dor nas costas ou a nossa dor no joelho. Jesus não veio resolver a nossa enxaqueca. Ele veio resolver o problema eterno do ser humano. Ele veio resolver o fato de que o ser humano estava condenado à morte eterna. E que por meio daquilo que ele estava fazendo, por meio do seu ministério e da sua obra, Jesus estava salvando aqueles que nele creem. Por isso a sua entrega na cruz, por nós, é muito mais importante do que as suas curas. Nós não devemos lembrar de Jesus em primeiro lugar pelos milagres que ele fazia. Nós devemos lembrar de Jesus em primeiro lugar porque ele morreu por nós. Ele entregou a sua vida na cruz. É pela sua morte que nós devemos lembrar dele. Quando o povo queria milagres, Jesus não permitia que eles o dissessem o que ele deveria fazer. Jesus, ele não valorizava a popularidade, mas ele valorizava muito mais a oração e a pregação. Porque foi pela pregação de Jesus que a igreja começou e se sustenta até hoje. É pela pregação que a igreja cresce.
É pela pregação que os pecadores reconhecem o seu pecado. É pela pregação que os pecadores se arrependem. E é pela pregação que são edificados. Jesus, ele pregava, ele curava, ele expulsava demônios, mas ele pregava com sabedoria e com poder. Jesus é a pessoa que a gente pode dizer na história da humanidade que mais combinou sua palavra com as suas ações. Jesus não era alguém que falava e fazia o contrário, mas aquilo que Jesus falava, ele fazia. Quando ele falava de amor e de entrega pelo próximo, ele se entregou na cruz por todos nós. Ele sempre foi coerente. E por isso o ministério da pregação de Jesus sempre foi central. E quando a gente olha para todas essas curas, para todas essas libertações relatadas aqui no nosso texto, mas a gente vê depois esse Jesus se preocupando em orar, se fortalecer na oração, para continuar o seu ministério, continuar sua jornada em direção a outros lugares, continuar ensinando, continuar pregando. A gente vê isso, que de fato o mais importante para nós é a mensagem de Jesus. Muitas vezes a gente pode se perguntar, por que a cura demora para acontecer? Por que Jesus ele não nos cura das nossas doenças e das nossas enfermidades? Por que ele não cura os nossos queridos? Por que parece que a gente ora tanto e as coisas não acontecem como nós gostaríamos? Queridos, o mais importante não é a cura. O mais importante é a salvação eterna. A cura, ela é um bônus temporário. É uma bênção passageira. Porque por mais que sejamos curados, a morte ela é inevitável. Agora a salvação ela é eterna. E se nós estamos em Cristo Jesus, nada pode nos separar dele. Nada pode nos tirar essa salvação. Então, por mais que nós passemos por aflição e por doença, se nós temos a palavra da salvação, nós temos aquilo que é de mais importante, mais precioso, que Jesus pode nos dar. E por isso nós devemos nos considerar extremamente abençoados, extremamente abençoados e edificados por termos isso que é o mais importante. Que a nossa fé ela seja fortalecida em momentos de sofrimento, em momentos de doença, e que a gente possa entender esse ministério de Jesus e entender também aquilo que Jesus tem nos chamado a fazer. E que assim Deus nos abençoe. Vamos abaixar nossa cabeça. Pai querido, obrigado, Senhor, porque nós podemos olhar para o ministério de Jesus e aprender com Ele, como aquele que nos dá exemplo de como Ele agiu e como nós também somos chamados a agir. Obrigado que Tu és um Deus que curas, um Deus que libertas, mas acima de tudo, Tu és um Deus que anuncias a Tua palavra a nós, que testifica da salvação aos nossos corações. Que possamos buscar a Tua palavra com todo o nosso ser. Que possamos buscar reconhecer a autoridade de Jesus na nossa vida. E lembrar que aquilo que Ele fez é a única solução para todos os males, para todos os problemas, todas as dificuldades, porque é uma solução eterna para a condição humana. É uma vida verdadeira, uma vida que durará para sempre, junto ao Pai, no céu. Assim, ó Deus, que a gente possa
fazer assim como Jesus fazia. Buscar em oração a tua vontade, buscar a comunhão contigo e nos fortalecer na fé, para que possamos viver contigo verdadeiramente e também anunciar a tua vontade a todas as pessoas que tu tens nos chamado a fazê-lo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.